Em nome do, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia então a vocês, a todos. Nós terminamos então nosso último encontro na página 15, começando a descrição da infância do nosso santo São João Maria Vianney. E vamos hoje continuar a ler e comentar aqui, né? Nós estamos vendo digamos assim, a descendência, né, espiritual, digamos dessa forma, de São João Maria Vianney, ligando aqui a uma visita ao seu avô de um grande santo, São Bento José Labre, né, que abençoou, né, o pai de São João Maria Vianney num certo momento, 16 anos antes do nascimento, né, de São João Maria Vianney. Então diz o autor aqui do livro, né? Assim é que os seus santos são sempre gerados espiritualmente por outros santos, vivos ou mortos, que vêm em auxílio da sua família natural. Este, nosso santo, nasceu sob o tríplice signo da humildade, da pobreza e da castidade cristãs, pois essas palavras, que são sinônimos de amor, tinham um grande sentido para seus pais. Então, São João Maria Vianney nasceu sob o signo do amor, né? Então, a infância do nosso santo, né? Ao norte de Lyon, no meio de uma paisagem movimentada e verde, existe uma aldeia de pouco mais de 1000 habitantes que se chama Dardilly. Ainda hoje podemos ver aí, firme, reta e de bom aspecto, a casa em que habitavam o senhor e a senhora Vianney. Mateus e Maria Beluse aí receberam 6 filhos. O quarto deles foi João Maria. Não é fácil ter ideia da vida que levava então uma família de camponeses. Então nós estamos no século XVIII, né? Final do século XVIII. Muito trabalho, mas também muita paz. A terra exigente que prende ao chão, mas também uma fé íntegra que puxa para o céu. Cresce com solidez. As conversas de família giram em torno de da história sagrada, como hoje giram em torno do noticiário duvidoso do jornal. A palavra dos profetas bem vale a dos cronistas, e é a família toda que faz, em conjunto, a oração da noite. Então esse é o final do século XVIII, né? Na França camponesa, né? E provavelmente em todo o mundo, né? Brasil, enfim. Aqui ele fala do noticiário duvidoso do jornal, né? Nós já estamos numa era pós-jornal, né? Agora é o noticiário duvidoso, as fofocas duvidosas das redes sociais, né? Então lá a palavra dos profetas das escrituras, né? Hoje nós temos vários profetas aí da internet. João Maria
aprendeu ao mesmo tempo como Jesus tinha nascido e como nasce o trigo. Uma coisa não o espantava mais do que a outra. O que é, é. Isso aqui é o cerne da filosofia realista, né? Que veio lá de Aristóteles e foi elevada e batizada por São Tomás de Aquino, né? E ele aprendeu isso na realidade das coisas, né? Então, digamos assim, que o nosso santo, através da sua família, através da atividade do camponês, era tomista desde a infânciazinha, né? O que é, é. Se a gente pudesse resumir a filosofia na qual se baseia toda a teologia católica, é essa, né? Eu sou quem sou, não é isso? Deus falava, né? Antes de Abraão e Moisés, eu sou. Nosso Senhor também falou, né? Então, essa é a realidade das coisas, né? Hoje a gente está longe dessa realidade, né? Hoje nós vivemos um mundo imaginário, né? A realidade para nós é inacessível praticamente, né? Então, o que é, né? Então, ele diz aqui, ele aprendeu como Jesus tinha nascido e como nasce o trigo. E ele se espantava igualmente com as duas coisas. Hoje a gente não espanta mais, né? Como o trigo nasce, né? Porque hoje a gente tem uma ciência que nos engana dizendo que ela sabe como é que o trigo nasce. E por isso essa certeza da ciência tira o espanto que a gente teria com o nascer do trigo, né? E hoje nós ficamos, portanto, né, por causa disso, para nós o nascimento de Nosso Senhor fica inacessível. Nós praticamente não acreditamos mais naquele nascimento virginal, né? Quando está em idade de partir para o campo, mandam-no guardar os animais. É um menino esperto, reflexivo, que sabe que seu pai é um bom operário e que admira a piedade de sua mãe. Mais tarde havia de dizer: a virtude passa facilmente do coração das mães para o dos filhos. Um surdo escrúpulo e rigorismo facilmente se explicam em um São Luís Gonzaga, jesuíta, né? Que nasceu num ambiente incrivelmente dissoluto de uma corte renascentista. Para não macular a sua alma, o único recurso era baixar os olhos. Mas para João Maria, basta olhar em frente. Nada existe que o escandalize. O seu temperamento ardente, porém, reveste-se de uma tendência ao recolhimento que se manifesta desde cedo. Esse é um santo, uma alma escolhida, né? Que desde cedo tem essa virtude, né, do recolhimento. Essa virtude do recolhimento hoje é praticamente desconhecida por nós, né? O mundo não nos ensina isso desde do nosso nascimento, né? Desde o hospital, né, onde a gente nasce. Volta o olhar para dentro de si mesmo, não tanto
para não ver o mal, como fazia São Luís Gonzaga, né? Que só conhece por ouvir dizer o mal, né? Mas para melhor enxergar o bem. Então a vida interior já é uma coisa natural, a vida contemplativa já é uma coisa natural no menino João Maria, né? Para além do trabalho cotidiano, da vida regular, do espetáculo que tem a aventura de contemplar todos os dias, os seus hábitos de oração fazem-no tender para o bem supremo, do qual todos os demais dependem. Vida regular, né? Vida regular do camponês, né? Aquela vida que é regulada pelo ciclo solar, né? Pelo ciclo da natureza. O camponês, ele tende a ter uma vida regular pelo ciclo do dia, né? Do sol, do nascer do sol, do pôr do sol, né? Nós também não conhecemos mais isso na nossa vida, né? Nós não temos esse hábito mais, né? Esse hábito para nós hoje tem que ser cultivado com uma disciplina muito grande, né? Mas que era natural, né? Naqueles tempos. Gosta de trabalhar e de brincar, mas já descobriu alguma coisa de muito melhor. Não é pusilânime, mas magnânimo. Tem pouco, porque já quer possuir tudo. Uma tarde, procurando em vão seu filho, a mãe o encontra no fundo do estábulo. Está ajoelhado sobre a palha e levanta ao alto com as mãos uma estatueta da Virgem, que é o seu brinquedo predileto. Não ouve a sua mãe entrar, continua rezando. Convenhamos que aos 4 anos é esta uma brincadeira bem estranha. As crianças, porém, nasceram para desconcertar os adultos. A singularidade não as intimida. Ai daquele que quiser adivinhar-lhes o futuro pelas intenções espontâneas da sua fantasia. Quanto à persistência das suas boas disposições, porém, mais doido seria quem nelas confiasse. Então aqui, né, nós temos uma boa fotografia, né, do menino João Maria, né? A menos que precisem defendê-las. Um pouco de contrariedade não faz mal algum aos sentimentos profundos da alma. Se a nossa natureza ferida, esquecida do seu batismo, tivesse querido retomar os seus direitos sobre a alma do pequeno Vianney, a desgraça dos tempos em que viveu teria oferecido a isso uma oposição violentamente decisiva. Mais um ano e ele só poderá ser cristão às ocultas. Sem querer, a Revolução Francesa vai colaborar na formação de um santo. Então veja bem, se aqui ele está descrevendo São João Maria Vianney aos 4 anos de idade, isso significa que nós estamos em 1890. Já tinha explodido a Revolução Francesa, né, em Paris, e ela já estava caminhando para os campos, né? E com todo o horror da Revolução Francesa, né? No vilarejo de Dardilly, a Revolução passou quase despercebida.
um sacerdote juramentado, e aqui nós vamos ver o que significa juramentado, substituíra o venerado cura da paróquia, que se retratara da sua vergonhosa promessa depois de ter prestado o juramento. Então o cura, tá certo? O venerado cura tinha feito o juramento da Constituição Civil do Clero, né? Veja bem, pouco menos de um ano depois de explodida a Revolução Francesa, ela já se mostrava a que ela tinha vindo, né? Ela promulgou, né, a Assembleia dos Estados Gerais, convocadas pelo rei, né? Os Estados Gerais eram convocados pelo rei, que tinham os representantes dos 3 estados em que eram constituídos os estados católicos, né? Era o clero, a nobreza e o povo. Essa é a constituição das sociedades desde do feudalismo, tá? Esses 3 estratos sociais eram os que constituíam a sociedade, né? O clero, em primeiro lugar, a nobreza e depois o povo. Então os Estados Gerais foram convocados por Luís XVI, né? E depois se transformou num corpo revolucionário, né? Então, em 1790, em julho de 1790, essa Assembleia dos Estados Gerais promulgou uma Constituição Civil do Clero. Eles queriam transformar a igreja numa instituição civil, praticamente, né? Uma igreja nacional, sem nenhum contato com o Papa, e todos os sacerdotes e bispos tinham obrigação de jurar essa Constituição. Se não jurassem, eram delicadamente levados à guilhotina, né? Tá certo? Então, esse cura dessa paróquia, né, num primeiro momento, jurou a Constituição do Clero, depois se arrependeu, né? Tá certo? Aqui tem uma nota explicando um pouco isso que eu estou falando aqui, dizendo assim: a Constituição Civil do Clero, votada pela Assembleia dos Estados Gerais em julho de 1790, subordinava totalmente a Igreja da França ao Estado e abolia as instituições de ensino e assistência social mantidas por religiosos. Aqui é uma nota grande, vamos lê-la. Anteriormente já haviam sido secularizados todos os bens eclesiásticos. Inclusive um dos objetivos da Revolução foi roubar todos os bens da igreja. Aliás, isso é constante na história da igreja, né? Na revolta de Lutero, a mesma coisa aconteceu com os príncipes lá da Alemanha, e na Inglaterra a mesma coisa aconteceu, né? Quando Henrique VIII se rebelou, né, contra a igreja também para se casar com uma espécie de prostituta real, né, que é a Ana Bolena, eles simplesmente também secularizaram os bens na Inglaterra também, né? Em novembro daquele ano de 1790, a mesma Assembleia aprovava uma lei que obrigava todos os sacerdotes a prestarem juramento à nova Constituição Francesa, o que implicitamente significava reconhecer o disposto na Constituição Civil do Clero e separar-se de fato da Igreja Católica Universal. Então isso foi quase que uma das primeiras coisas que os revolucionários fizeram de importância, né? Para acabar com a igreja, né? Acabaram com o ensino religioso e com a ligação com Roma, né? Mais da metade do clero recusou-se a prestar esse juramento, e apenas 8 bispos o fizeram. Com isso,
abriu-se uma profunda divisão entre juramentados e não juramentados. Estes passaram a ser perseguidos, os não juramentados. Primeiro somente com medidas administrativas, mas a partir de setembro de 1792, com a pena de morte. Estima-se entre 3 e 5 mil o número de sacerdotes massacrados e de 30 a 40 mil os que tiveram de exilar-se. Muitos religiosos tiveram a mesma sorte. Conventos e igrejas foram saqueados e destruídos. E também milhares de leigos foram parar à guilhotina por fomentarem superstições proibidas ou abrigarem sacerdotes foragidos. Aqui faço uma nota que é o seguinte: os nossos inimigos, eles não têm imaginação nenhuma. A Revolução Francesa chamou os católicos de supersticiosos. Era exatamente o nome que nos davam nos 3 primeiros séculos na Roma. Tá certo? Desses 3 primeiros séculos. Nós éramos chamados de supersticiosos pelos pagãos da antiguidade. Tá certo? Então, o mesmo nome, né? Nem imaginação esse pessoal tem. E lá também nós morremos aos borbotões, né? A partir de 1795, com o final do período do terror, voltou-se oficialmente a tolerar a religião cristã, com ocasionais surtos de perseguição. Mas a situação não se acalmou até a Concordata de 1801, assinada por Napoleão e pelo Papa, que restabeleceu a liberdade religiosa. Aqui é uma nota do tradutor da obra, né? E é claro que o século XIX vai ser uma confusão na França miserável, e mesmo essa concordata vai ser, enfim, relativizada muitas vezes ao longo do século ao longo do século XIX, né? Então esse é o pano de fundo, né, da vida de São João Maria Vianney, pelo menos da infância de São João Maria Vianney. Então, voltando aqui à frase anterior, né, um sacerdote juramentado substituíra o venerado cúria da paróquia, que se retratara da sua vergonhosa promessa depois de ter prestado o juramento. Então, ele se retratou e aí ele foi substituído por um juramentado. Mas os Vianney não suspeitavam de que o novo pároco fosse um herege, até que o seu linguajar, mais político do que edificante, acabou por abrir-lhes os olhos. Então, hoje nós temos esse exemplo para nos abrir os olhos, né? Como é que foi que os inocentes, ingênuos pais do nosso santo perceberam que o sacerdote era um herege? Porque o seu linguajar, mais político do que edificante, abriu-lhe os olhos. Então nós temos um critério, pelo menos hoje, para saber, né? E vocês façam com esse critério o que vocês acham que devem fazer, né? Pouco a pouco, os fiéis foram abandonando a velha igreja. Começava a perseguição. Os camponeses acobertavam os sacerdotes proscritos. Davam-lhes um esconderijo, um disfarce e um pouco de alimento. Reuniam-se secretamente aos domingos, durante a noite. O caminho, às vezes, era longo. Um celeiro servia de igreja, um coxo de altar. Cuidavam de não rezar em voz alta. O sacerdote expunha-se ao catafalso, os fiéis às galés. Valia a pena ser cristão naquele tempo.
Então veja, isso também aconteceu, né, com os nossos irmãos cristãos dos primeiros séculos, né? Aquelas extraordinárias catacumbas, né, de Roma e das cidades antigas, né, são a prova viva exatamente da mesma situação, né? Nós tínhamos que nos esconder para celebrar a missa, né? A mesma coisa com os camponeses aqui. A história da igreja, ela se repete abundantemente às nossas vistas, quem sabe a história da igreja, né? Eu queria sugerir para vocês, né, um livro sobre esse episódio, que é o episódio do massacre daquela comunidade carmelita, né, naquela cidadezinha francesa, nesta época aqui, e que é retratado num livro, aliás, em vários livros, né? Tem o livro do Georges Bernanos, né? E que retrata bem essa. E depois tem um livro escrito por uma alemã chamada A Última do Cadafalso. Eu não lembro o nome da autora, uma autora alemã, austríaca, mas vocês encontram ele em edição. Acho que inclusive na editora Quadrante, tá? E tem um filme também, né, chamado O Diálogo das Carmelitas, que eu sugiro muito que vocês assistam, né, para vocês entenderem esse momento aqui da infância do nosso santo, né, que foi as carmelitas desse convento levadas à guilhotina uma a uma e sendo guilhotinadas em praça pública, né? É muito bonito o filme, o livro é extraordinário, né? Então diz aqui o nosso autor: valia a pena ser cristão naquele tempo, aquele tempo de perseguições, né? Porque aí você não era um cristão morno como nós somos hoje, né? Corria-se o risco de ir à missa, risco de vida, né? Então, para você receber o Nosso Senhor na hóstia consagrada, você tinha que correr risco de vida, né? Então, aqui valia a pena ir a ser cristão, né? Não eram missas comuns essas a que João Maria assistia. O mesmo sacrifício, mas oferecido com todo o seu peso, pois o dom do sangue de Deus implicava o dom de si próprio. Que é um padre? Perguntava-se a criança. Um homem que aceita a morte para poder continuar a sê-lo. O sacerdócio devia ser uma função bem elevada e bela. E a morte, uma determinada morte, devia abrir todo um horizonte a essa vida. O lugarejo andava triste depois que os sinos tinham adormecido. A pequena imagem de Nossa Senhora, que João Maria levava todas as noites para a sua cama, devia andar agora escondida, atrás de um painel da parede ou de um monte de lenha, junto com as imagens dos santos e com o crucifixo. Estavam exilando Deus da França. O pequeno prometeu a si próprio que o faria voltar. Estavam exilando Deus da França. Então, veja o que se tornou a França hoje, né? Pouco mais de 200 anos depois,
e vocês entenderão o que é um país desistir de Deus. E o que pode ser, né? Uma comunidade, ou mesmo um homem, ou uma família que desiste de Deus, né? Qual que é o destino, né? Dessa família, o destino dessa comunidade, o destino dessa nação. Hoje, né? Todas as nações desistiram de Deus. E não é surpreendente para quem tem essa visão mais escatológica, não é surpreendente o que está acontecendo com o mundo, né? Tá certo? A vida de São João Maria Vianney, ela marca, né? Ela é uma das marcas, né? Do esquecimento de Deus. Não a vida dele em si, mas a época em que ele viveu. Ele é exatamente o contrário, né? Ele é exatamente a prova de que, mesmo nesses tempos, né? Nós podemos almejar a santidade, né? Almejar a uma vida em que Deus tem o papel mais elevado, né? Aqui eles não podiam assistir mais às missas, não podiam ter imagens sagradas nas casas, tinham que esconder tudo. O padre tinha que ser escondido. O padre não usava mais batina nessa época. Eles deixaram a batina, né? Porque usar batina era sinônimo de guilhotina, né? Tá certo? E eles perambulavam, né? Esses padres corajosos, né? Muitos deles foram alcançados pelos braços da Revolução Francesa, mas esses homens corajosos e santos, né? Eles perambulavam pelas cidadezinhas da França, né? Para levar os sacramentos, né? A essa população absolutamente católica, né? O camponês francês, ele permaneceu católico, né? E ele organizou uma grande revolta, né? Que quase venceu os exércitos revolucionários na Vendéia, né? Mas isso já é outra história. Neste nosso século frenético, ele está falando do século, início do século XX, né? Entre as duas guerras, né? Já não invejamos mais a situação do menino que guarda os rebanhos. Silêncio, solidão, lazer, tudo aquilo que é necessário para alimentar a alma. Silêncio, solidão e lazer. Os pastores de hoje ainda são necessários. Levam ao campo, assim que aprendem a ler, um mau romance de segunda e sonham com cinema. Então aqui é a comparação de um pastor da França das décadas de 30 e 40 com o pastor de 100 e poucos anos atrás, né? Que foi o nosso São João Maria Vianney, né? Então, hoje os pastores levam, assim que aprendem a ler, levam debaixo do braço, né, um mau romance de segunda e sonham com o cinema. Hoje andam de celular, né, vendo o YouTube. Se há pastores hoje, né? Naqueles tempos, mais humanos, os próprios rapazes levavam um novelo de lã na mochila e entretinham-se tricotando umas meias. Prestavam mais atenção ao que se passava ao seu redor e não somente às trutas que saltavam no riacho ou
aos pássaros que se podiam capturar no alçapão. Também rezavam mais, né? Ou estavam mais naturalmente dispostos à oração. Não lhes haviam ensinado que o céu pertence aos aviadores. E se não eram sempre muito melhores que os de hoje, também não lhes tinham tirado ainda os meios para sê-lo. Foi por isso que tantos pastores e pastoras se tornaram amigos de Deus. Aqui lembremos apenas o seguinte: nas grandes aparições, né, de Nossa Senhora no século XIX, digamos, né, a aparição a Santa Catarina de Labouré, ela não era pastora, ela era uma monja, né? Mas a Santa Bernadette não era uma pastora, mas era uma menina de campo, né? Era uma menina de campo. Lourdes era uma cidadezinha minúscula, né? E ela ia catar lenha para a família, ia, né? Uma das vezes que ela viu Nossa Senhora, ela estava lá para isso, né? E mesmo no início do século XX, né, os pastorzinhos de Fátima, né? Mas antes disso ainda teve La Salette, né, que a Nossa Senhora também apareceu para pastorzinhos, né? O Maximiano e a... esqueci o nome da pastorzinha de La Salette. Melanie. Oh, meu Deus. Então... a Nossa Senhora parece que fez questão, né, de aparecer para crianças pastoras, né? Talvez porque só aí ela teria algum tipo de audiência, né? Ela já não teria audiência, pelo menos em 1917, né, se ela aparecesse numa cidade, né, mesmo em Fátima, né, se ela aparecesse lá na praça lá de Fátima, né, para algum habitante, né, talvez ela não tivesse audiência nenhuma, né. Foi por isso que tantos pastores e pastoras se tornaram amigos de Deus, né? Quando João Maria se cansava de tricotar, dedicava-se à oração. Com mãos hábeis, modelava no barro úmido pequenas estátuas de santos, mais frequentemente da Virgem Santíssima. Instalava-a no oco de um velho salgueiro, adornava-a com flores dos campos e recitava diante dela o rosário. O fato despertava a curiosidade dos pastores vizinhos, que viviam sem missa havia já 3 anos. Seus pais não tinham o zelo e o heroísmo dos Vianney, e diante das igrejas fechadas, tinham se resignado preguiçosamente a não ter mais fé. Os pais dos outros meninos, né? Tá certo? Os pais dos outros meninos. Então veja, na nossa situação atual, né? Que nós não podemos mais frequentar as igrejas por ordem de um poder que nós não sabemos onde que ele está, né? Mas esse poder no mundo inteiro, né, agiu de forma que nós não podemos assistir mais missas, não é? Isso também não é novo na igreja. A gente acha que isso é novo, não é? Mas quem conhece a história da igreja sabe muito bem que isso já aconteceu
muitas vezes e por muito mais tempo, não é? Mas algumas pessoas, né, vai acontecer isso certamente, né? Muitas ou poucas, sei lá quantas, né, vão preguiçosamente se resignar a não ter mais fé. Isso vai acontecer. Perguntavam-lhe o que é que ele fazia, quem era essa senhora feita de argila. Ele explicava e o fazia com gosto. Não por vaidade, mas por convicção. E também por piedade para com aquelas pobres almas. Não por vaidade, mas por convicção. Nós estamos convencidos de que a humildade, como eu estava comentando com vocês no nosso encontro passado, né? Nós estamos convencidos que convicção é falta de humildade, mas não é. Tá certo? Não é. Nós podemos ser absolutamente convictos e humildes. Então é isso que o menino João Maria era, convicto, não por vaidade. Não é? Tá certo? Não por vaidade, mas por convicção e também por piedade para com aquelas pobres almas. Caridade. O homem caridoso, ele é convicto. O homem humilde, ele é convicto. Aprendidas de sua mãe, dos sacerdotes foragidos, cujas lições frequentava às escondidas. Talvez o próprio Deus, que assim já o elevava à ciência pelo amor. As verdades atropelavam-se nos seus lábios. Olha que figura de linguagem bonita, né? As verdades atropelavam-se nos seus lábios. Os ouvintes sentavam-se em círculo na relva e ele permanecia inclinado por sobre as suas cabeças. Se alguém tivesse anotado uma dessas aulas de catecismo improvisadas, imagino que as acharia mais ou menos parecidas àquelas que havia de ministrar 30 anos mais tarde no orfanato da Providência. Nós vamos ver a história. Aos 60 anos, tendo convertido talvez 100.000 pecadores, será ainda uma criança quem fala. O tom direto, a expressão popular, o sentido nu. Abre aspas para São João Maria Vianney. Meus filhos, é preciso amar a Deus mais que tudo. É preciso honrar os pais e obedecer-lhes. Não se deve pecar, porque o pecado é uma ofensa. Se pecardes, arrependei-vos e correi a deixar que vos lavem. São todas frases de São João Maria Vianney. Né? Fecha aspas, né? Descobrimos num dos seus sermões um traço dessa vida de pastor, cuja ideia lhe terá vindo neste vale do Chant-Merle, onde guardava os rebanhos e onde já começava a pressentir-lhe o sentido profundo. Abre aspas para o sermão. Deveríamos fazer como esses pastores que estão fora durante o inverno, e a vida é um inverno bem longo. Eles fazem fogo e de tempos a tempos correm por todos os lados para achar lenha, a fim de alimentar o fogo. Se nós soubéssemos, como esses pastores, alimentar sempre o fogo do amor de Deus, pelas orações e pelas boas obras, ele nunca se apagaria. Fecha aspas para São João Maria Vianney. Os moleques mais esclarecidos, já malandros, deviam rir-se nessas ocasiões.
mas ele sabia rir também, e assim os deixava envergonhados, e acabavam escutando-o junto com os outros. O missionário de 7 anos ia se tornando popular entre os pastores. Já não se recusavam a recitar com ele as orações, a cantar os hinos, a seguir a procissão, pois inventara agora uma procissão para a estatueta de Nossa Senhora ao redor do prado, seguindo uma cruz de madeira tosca. Nesse jogo, que era um culto, o papel do oficiante era seu. A todos impunha a gravidade conveniente e, quando necessário, também o silêncio. Seus pequenos colegas ficavam todos convencidos de estarem fazendo alguma coisa de nobre, de belo, de meritório. E isso nunca estragou brincadeira alguma de proibido. Naquela época isso era absolutamente proibido, né? Então, ele inventou uma procissão. A Nossa Senhora, né? Aos 8 anos, aprendeu a ler. Aos 10, confessou-se pela primeira vez com um desses sacerdotes, ainda mal vistos pelas autoridades, que, vestidos de leigos, erravam de aldeia em aldeia. O acontecimento teve lugar na sua casa, ao pé do relógio. Precisa ele. Aqui, esse lugar onde ele ao pé do relógio aqui na sua casa, tem uma fotografia exatamente na página 14 do livro, em que ele menciona inclusive o nome do sacerdote, né? Tem uma descrição da foto que eu vou ler, né, para vocês, dizendo assim, está na página 14, né? Junto desse relógio, na sala de estar da sua casa, João Maria confessou-se pela primeira vez aos 11 anos de idade. O confessor, padre Grobos, viera clandestinamente visitar os seus pais e atendê-los espiritualmente. Proscrito pela Revolução, fugira inicialmente para a Itália, a fim de escapar da perseguição, mas voltou depois a École, talvez, para substituir tantos confrades que haviam sido condenados à morte. O exemplo desse sacerdote marcou profundamente a alma do jovem Vianney, que havia de recordar esta sua primeira confissão com imenso carinho até o final da vida. Então, essa é a descrição que está debaixo aí, abaixo da foto, né? Uma foto meio obscura aqui, né? Mas a gente consegue identificar aqui um altarzinho, Nosso Senhor Jesus Cristo lá, crucificado, etc. Um banquinho, né? Pois bem, passara dos 13 anos, hein? Imagina, quando fez a primeira comunhão, juntamente com algumas outras crianças, num castelo dos arredores, por trás de venezianas bem fechadas. Então ainda era uma catacumba, né? Em 1800 ele já tinha 14 anos, né? Reabriram-se as igrejas, Deus voltara, mas muitos o tinham esquecido. Então 10 anos, né, praticamente, já foi suficiente para muitos esquecerem-se de Deus, né? Felizmente,
a vida de Écully, pouco distante de Dardilly, recebeu como pároco um apóstolo que se chamava Bailey. Era a este homem que caberia a honra e a dor de descobrir, de encorajar e de formar o futuro santo. Então esse padre terá, né, um papel importante, né, na formação de São João Maria Vianney, né? Nós veremos aqui como que isso ocorreu, né? Tá certo? Então, eu paro aqui nesse momento, porque está exatamente no final de um trecho, né? Em que, digamos assim, nós agora vamos ver a formação mais especificamente, né, religiosa do nosso santo, tá certo? Eu pergunto se há alguma observação de vocês, alguma pergunta sobre esse trecho que nós lemos hoje, né? Eu deixei aí para vocês do Skype, né, uma descrição, né, em espanhol da vida do autor desse livro, né, para vocês terem, enfim, uma ideia desse autor, né, e vocês podem depois consultar, né. Como eu falei para vocês, eu estou gravando isso tanto no Skype quanto no YouTube, e no YouTube eu vou deixar essa descrição abaixo do vídeo da aula do nosso encontro anterior, né? Então, estou aberto aí às suas observações e perguntas. Professor, Sim, Aline. hoje não é tanto preguiça de ensinar, pelo menos no meu caso, é coisa que o mundo coloca, mas você tem que dar aula disso, aula daquilo, fazer tanta coisa para esquecer o tempo. Na verdade, hoje nós, bom, você tá dizendo que hoje a gente tem que ensinar tanta coisa para as crianças que a gente talvez não ensine o fundamental, né? Acho que é isso que você está falando. Na verdade, o ensino hoje é mais complexo mesmo, porque nós sabemos mais coisas, né, do que sabíamos na época, né? Mas o fundamental a gente não ensina, obviamente, né? A formação a gente não faz, né? A formação real, né? Porque há um sistema de ensino, né, que nos oprime, né? E ele é absolutamente ateu, né? O sistema de ensino. A observação que você faz sobre a distração, né, do mundo de hoje, essa distração é apenas um meio, né, de nos afastar de Deus, né? A distração se baseia num vício, sabe? Que também é um vício muito antigo, que já foi detetado pelos grandes teólogos, né? É a tal da curiositas, né? Nós estamos curiosos para saber tudo que acontece no mundo. E a tecnologia nos permite imaginar ou nos enganar de que nós sabemos tudo o que está ocorrendo no mundo só de ver vídeo no YouTube, né? Ou só de ver as redes sociais, né? Essa é a forma de não saber nada sobre o mundo. É fazer esse passeio superficial sobre essas redes sociais. Não sabemos de nada, né? Nós vivemos hoje, sempre teve umas revistas de fofoca, né?
ao longo do tempo, ao longo do século XX, né? Eu lembro que na minha infância minha adolescência, tinha uma revista, os mais velhos, e eu acho que não vai ter ninguém que vai lembrar disso, tinha uma revista de fofocas e que misturava também algumas novelas nas revistas, chamada Capricho. Essa revista era uma revista de fofoca, puramente fofoca. Ela fazia o papel das redes sociais hoje. Hoje ainda tem uma revista, né, de fofoca de celebridades, também chamada a revista Caras, né? Também tem hoje, né? Elas estão perdendo muito campo, porque o painel de fofocas que existe hoje nas redes sociais é uma coisa absolutamente extraordinária, né? Então hoje o mundo perde tempo com essas coisas, né? Com essas coisas. E obviamente isso foi se desenvolvendo justamente para que nós não nós nos afastemos de Deus, né? O mundo moderno hoje ele impõe a nós uma grande responsabilidade e uma grande disciplina para a gente não cair nisso. Se nós não tivermos disciplina, nós não conseguiremos ter uma vida interior, uma vida de contato com Deus, uma vida de oração. Isso é certo. Hoje nós precisamos ser absolutamente disciplinados e absolutamente, digamos assim, escolher cada minuto da nossa vida conforme o nosso plano original. Se nós nos deixarmos seduzir por esse barulho do mundo, nós nos perderemos, né? Por isso que eu acho que a crise atual que nós vivemos, sem igreja, sem Eucaristia, sem sacramentos, etc, etc, vai nos afastar, vai afastar muita gente da igreja. Depois que essa confusão, que a gente não sabe quando ela vai acabar, mas depois que ela acabar, é claro que ela vai acabar, eu não sei se muita gente sequer vai voltar para as igrejas, né? Eu acho que isso vai haver uma debandada geral. Essa é a minha previsão, tá certo? Gente, eu queria agradecer a audiência, a paciência de vocês, tá certo? E desejar a vocês um santo dia. Vamos terminar aqui com uma oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São João Maria Vianney, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.